Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, espero que vocês também estejam bem. E hoje a gente vai estar comentando sobre o episódio 3 e 4 de Demolidor Renascido. E eu espero que vocês tenham gostado, mas eu tenho as minhas críticas que prova que esse Demolidor até o momento tá se provando insatisfatório. E eu vou explicar meus pontos do porquê eu acho que essa série tá se provando insatisfatória, tá bom? Vamos lá, bora lá. Esse vídeo não vai ser apenas uma revisão assim dos episódios 3 e 4. Vou usar mais eles como base para mostrar que a série ela não tá tão boa assim como a gente esperava e como eles prometeram que ia ser boa. Até mesmo melhor do que a série do Pinguim, que é uma série excepcional. Eu não sei se vocês repararam, mas eu estou com meu traje do Demolidor da Netflix. Me inspirei para ficar legalzinho o vídeo aí, tocou o traje dele. Que ele usa na Netflix, lá na primeira e na terceira temporada. E vamos começar o vídeo então, que já enrolamos demais. Os dois primeiros episódios dessa série, eles realmente foram muito bons mesmo. Abordando temas sérios, abordando também a morte do Fog e o Demolidor quase matando o mercenário. Teve tramas muito boas do conflito interno do Matt. Só que tem um porém, se esqueceram do lado religioso do Matt, até o momento. Pelo menos até o episódio 4 aí, até onde esse vídeo está sendo postado. E, sinceramente, esses dois primeiros episódios, vou admitir que foram excelentes. Faltando algum ponto ou outro que esqueceram de lembrar ou abordar, que me estranhou um pouco. Eu também senti falta do Matt sofrendo pela morte do Fog. Mas que bom que nesse episódio 4 demonstrou que ele estava quebrado e complementou os outros 10 episódios, mostrando que ele realmente estava quebrado depois que eu consegui entender e perceber que ele realmente sim estava um personagem quebrado por dentro. Ele só estava afundando cada vez mais as mágoas através de novas atitudes, novas amizades, um novo lar. Por isso que ele foi embora de Hell's Kitchen também. Mas o fato desses dois primeiros episódios terem sido muito bons e o 3 e 4 não ter desenvolvido absolutamente quase nada, cara, para uma série de 9 episódios tá muito ruim, tá? Se fosse uma série de 22 episódios, como as séries da CW, eram bastantes episódios, tudo bem, ia ser episódios muito bons que se encaixavam muito bem. Só que essa série do Demolidor, ela só tem 9 episódios apenas. E, com isso, mostra que a incapacidade de fluidez que eu acho que esse roteiro tá tendo, por causa que foram, pra mim pelo menos, foram dois episódios muito chatos, esse do episódio 3 e 4. Vou explicar o porquê primeiro. O episódio 3 pra mim foi muito chato, porque eles esqueceram absolutamente tudo da questão religiosa do Matt e ele simplesmente quis mostrar que o Hector Ayala era o Tigre Branco, coisa que o personagem nunca faria, até porque ele defende muito a questão de identidade secreta e sabe da importância dela, e o Matt, ele acabou matando. Pra mim, ele matou o Hector Ayala, foi culpa do próprio Matt do Hector ter morrido. E assim, pra ele ser um bom advogado, duvido, porque ele é o melhor advogado de Nova York, eu duvido que ele não encontraria outra alternativa pra estar liberando o Hector Ayala. Então, assim, pra mim, foi um episódio muito fraco. Esse do episódio 3 foi muito chato, porque esqueceram do pontos e parece que uma criança escreveu aquele terceiro episódio. O tribunal foi muito ruim. O quadrinho que foi inspirado lá do Brian Michael Bendis foi muito superior a conversas, diálogos, o debate foi muito melhor, de verdade. Eu recomendo que vocês leiam isso das HQs do julgamento, porque foi muito melhor. E no final, o Hector Ayala, ele foi considerado culpado e foi preso. Só que na hora que ele entrou em desespero e foi tentar fugir do tribunal e acabou sendo baleado. E assim foi a morte dele. E o Matt não conseguiu salvá-lo da prisão. Na série eles conseguiram salvar, mas por culpa do Matt ele foi morto. Então assim, além também tem aquela cena que ele tá com o chifrinho na mão, ele vai lá no tribunal, fica refletindo. Aquela cena seria perfeita se fosse dentro de uma igreja, não num tribunal. Não faz sentido nenhum personagem pro tribunal refletir daquele jeito, cara. Então, é uma coisa extremamente absurda pra mim aquele terceiro episódio. Foi muito chato. E esse quarto episódio pra mim também foi horroroso. Foi muito chato, entediante. E assim, a única coisa boa que teve foi o Frank Castle aparecendo. E eu não gostei do novo dublador do Frank, tá? Acostumei muito com o da Netflix. E eu acho que combina muito mais com o ator também.
foi a única coisa boa que teve nesse episódio. A conversa dele com o Frank Castle. De resto, podia apagar o episódio porque não ia mudar absolutamente em nada. Foi um episódio xoxo, fraco, ruim, como o terceiro episódio. Então, assim, pra mim essa série, eu fico esperando, eu sou muito fã do Demolidor, e eu fico esperando a semana inteira pra sair um outro episódio, fico acordado até tarde pra assistir esse outro episódio na terça-feira, porque os episódios saem às 10 horas da noite e é muito tarde o horário que eles lançam esses episódios. Então, assim, eu espero demais pra assistir um outro episódio pra vir uma bosta dessa, sabe? Então, é algo pra mim que está se provando muito satisfatório e fraco, porque eles prometeram que ia ser melhor que o Pinguim, e eu vou cobrar sim da série, porque eles fizeram promessa, e é o meu personagem favorito, então eu vou cobrar o melhor produto do meu personagem. Então, cara, pra mim essa série tá sendo muito insatisfatória. Eu espero que nesse episódio 5 melhore, porque se não me engano já acabou os episódios que eles tinham reaproveitado da outra regravação, da primeira gravação que eles fizeram da série. Eu acho que nesse episódio acaba e vai começar as novas gravações que eles fizeram depois de ter quase apagado o outro negócio inteiro lá, que ia ser só de advogado. Por isso que tem umas cenas bem desconectas uma das outras. Outro detalhe da minha crítica pro episódio 3 foi que o Matt, ele bateu em tudo aquilo de policial, quase matou eles, e não sofreu consequência nenhuma por ter batido nos policiais. Não mudou nada ele ter batido nos caras ou nada. Não houve consequência nenhuma. Parecia que uma criança tá escrevendo esse episódio 3 e 4. Não, cara, tô me estressando com essa série, porque eu fico acordado até tarde, espero, e mostra nada, sabe? Uma porcaria esses últimos 2 episódios. Eu tenho minhas críticas do segundo ainda. Eu tenho o meu vídeo aí falando do segundo episódio. E, cara, pra mim tá sendo muito decepcionante essa série até o momento, porque tá se provando muito fraca. Só que eu acredito muito forte que esse próximo episódio, o episódio 5, vai vir muito bem feito, bem forte, trazendo tudo aquilo que a gente gosta no Demolidor. Porque o episódio 4 acabou com ele reabrindo a caixa e indo naquela sala do Demolidor, onde tem todos os trajes dele, ele pegando o bastãozinho e praticando lá com um bastão. Então acredito que o episódio 5 vai ser excepcional e eu espero que a Disney não me decepcione, ok? Eu espero de verdade que eles não me decepcionem, porque esses 2 últimos episódios eu esperei à toa eles terem lançado, porque foi uma porcaria. Uma coisa que eu reparei é que os escritores de séries ou filmes não reaproveitam totalmente o conteúdo do quadrinho. Um exemplo muito bom que funciona muito bem se transferir um diálogo do quadrinho para os filmes ou uma animação é o Invencível, que contra o Conquista trouxeram o diálogo completo, as mesmas cenas e as mesmas falas, e ficou incrível. Todo mundo gostou e aceitou, amou aquela cena, porque eles reaproveitaram um conteúdo bom. Só que nos filmes, nos quadrinhos, é diferente. Por exemplo, na Marvel, eles não transferem nenhum diálogo, não transferem nada do quadrinho, do material original para a série, para a adaptação. Porque seja lá por arrogância dos escritores, eu não sei porquê, mas acredito que seja por arrogância mesmo, de não estar reaproveitando o conteúdo dos quadrinhos. E, cara, se eles tivessem reaproveitado no julgamento do Hector, o quadrinho do Brian Michael Bendis, que é um ótimo escritor e escreveu muito bem, por que não reaproveitou o diálogo? Seria meio que uma menção honrosa, uma homenagem por ter sido tão bom o julgamento, e na série não foi nada demais. O julgamento foi horrível, o roteirista claramente deixou tudo a favor pro Matt Murdock depois, que não fez sentido nenhum. Então, assim, por que eles não chamaram o Bendis também pra fazer a série aí? Porque ele conhece muito bem o personagem, já escreveu os HQs, ou o Frank Miller pra escrever essa nova temporada. Assim, eles deixar de pegar esses pontos extremamente cruciais pra fazer uma boa série, um bom desenvolvimento, pessoas que realmente conhecem o personagem, e eles jogam fora por simples arrogância. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, ativa o sininho, me segue no Instagram, Deus abençoe vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau!